E o executivo de futebol Marcelo Paz promete fortes cobranças à CBF após mais uma vez o Corinthians sair de um jogo prejudicado pela arbitragem. Lateral direito Mateuzinho despertou interesse de clube russo e o jogador não garante a permanência no timão. E o treinador Fernando Diniz não demonstrou preocupação em erro que aconteceu do volante Ranielli em lance que acabou gerando gol de empate do São Paulo no clássico do último domingo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz depois do majestoso que aconteceu na noite do último domingo. Vencemos o São Paulo por 3-2, deixamos o Z4, mas teve um lance na partida em que acabou gerando muitos comentários, que foi o gol de empate do adversário que aconteceu ainda no primeiro tempo, após um erro na saída de bola do timão. Fernando Diniz não demonstrou estar preocupado com o lance. O Diniz completou no clássico contra o São Paulo 10 jogos no comando do timão. Uma campanha sensacional, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E o treinador, claro, que é conhecido pelo seu estilo de jogo, trocas de passes desde o campo de defesa. No jogo contra o São Paulo, o Corinthians abriu o placar com o gol do Ranielli e cobrança de escanteio do Garro. O gol de empate do São Paulo saiu em um lance absurdo em que o Hugo Souza sai tocando dentro da área com o Ranielli, que acaba errando, entregando a bola para o Bobadilha, a bola sobra para o Luciano empatar o jogo. E claro, isso acabou repercutindo, muitos criticando o dinizismo. Depois da partida, o Diniz foi questionado sobre esse lance e ele garante não estar preocupado, muito pelo contrário. O Diniz acabou, na verdade, incentivando e que realmente quem só erra, na verdade, só vai errar quem tem coragem de executar. Vamos para as palavras dele. Para nunca errar, só se a gente não fizer. Foi um erro do Ranielli, mas não um erro que eu condeno. Eu condeno a falta de vontade, que o Ranielli nunca tem essa falta. Ele foi corajoso para tentar. É um erro que aprende com o erro. Estimulei o time a jogar. A gente tinha feito um ótimo primeiro tempo. Ele nunca tinha cometido esse erro em treinamentos e jogos. É um lance difícil para a bola entrar por dentro. A gente fala para dar esse passe frontal com margem de segurança alta. Quando tem esses erros, eu acho que vale mais a confiança que teve para fazer e coragem. Da minha parte, é saber fazer. Esse gol sofrido foi um estímulo a mais para não se acovardar e jogar com a confiança e coragem que tem nos treinamentos. A vitória do Corinthians hoje teve muito mérito de ter essa coragem. Então, o Fernando Diniz, de forma alguma, fez qualquer tipo de menção de crítica ao Ranielli no gol que acabou gerando o empate do São Paulo. A minha opinião quanto a essas palavras do Diniz é a seguinte: são duas situações bem diferentes. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês desse lance que o Ranielli errou, que acabou gerando o gol de empate do São Paulo, mas em uma partida que o Corinthians volta para o segundo tempo, marca o segundo, marca o terceiro, e no finalzinho do jogo, um gol contra do Mateuzinho faz o São Paulo diminuir o placar. Ou seja, estamos falando de uma vitória do Corinthians. Vencemos o majestoso e deixamos o Z4. Agora, se esse lance, por exemplo, tivesse sido em um jogo em que o Corinthians não tivesse vencido, tivéssemos empatados com o São Paulo, ou de repente uma derrota, aí claro que os comentários hoje, a temperatura dos comentários seriam extremamente diferentes. Então, claro que existem dois lados que precisam, claro, serem analisados. Para mim, sinceramente, é preciso ter extrema atenção nesse tipo de situação. A pressão no Corinthians, nesses tipos de lance, claro que sempre vai acontecer, mas eu concordo com o Diniz na parte de ter coragem, mas
não é somente ter coragem, também tem que ter cautela e, claro, sempre responsabilidade nesses tipos de lance. Então, graças a Deus deu tudo certo, vencemos, saímos do Z4, mas se tivesse sido ao contrário, absolutamente que as críticas estavam sendo enormes. E agora vamos falar sobre o lateral direito, Mateuzinho, que despertou interesse de clube russo e o jogador não garante a permanência no Corinthians. O Mateuzinho tem sido um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, está jogando demais, no clássico mesmo contra o São Paulo, mais uma vez, muita entrega dentro de campo, eficiente para atacar e também para defender. Mateuzinho que marcou um golaço no clássico e o Mateuzinho também que infelizmente acabou marcando um gol contra nesse mesmo clássico. No último sábado surgiram informações que o Zenit da Rússia tem interesse pelo Mateuzinho na contratação dele e que está preparando uma proposta milionária para tentar tirar o lateral direito do Timão. Lembrando que o Corinthians já recusou uma proposta acima de 40 milhões pelo Mateuzinho e o Corinthians pagou algo na casa de 22 milhões de reais por ele. O Mateuzinho acabou comentando sobre esse interesse do Zenit e ele não garante a permanência no Corinthians. Vamos para as palavras dele. Sobre a questão da Rússia, fiquei sabendo ontem quando fui dar uma entrevista. Não estava sabendo de nada. É algo que não passa na minha cabeça agora, até porque temos mais um mês até a parada para a Copa do Mundo. Quando chegar a parada, vamos sentar para ver o que vai acontecer. Se for algo que vai fazer bem para o clube e para mim, não tem problema. Se for lá para frente, mas hoje o meu pensamento é completamente no Corinthians. Então, o Mateuzinho até a parada para a Copa do Mundo, mas depois, claro que ele vai sentar para conversar e ouvir as propostas que tiverem por ele. A minha opinião quanto a essas palavras do Mateuzinho é a seguinte. Primeiramente, vou ser sincero com vocês, o Mateuzinho ele foi bastante sincero naquilo que ele falou. Por exemplo, muitos jogadores em um momento desse, não, minha cabeça é aqui, não quero sair daqui, não quero ir embora, e aí passam alguns dias e o atleta acaba indo embora. Então o Mateuzinho deixou o futuro em aberto, ele foi assim bem sincero e transparente, até uma transparência surpreendente. Para mim, o Mateuzinho me surpreendeu com essa total transparência que ele teve, porque quando ele fala que durante o período da Copa do Mundo ele vai sentar e vai analisar, e se for algo bom para ele, bom para o Corinthians, o Mateuzinho está querendo dizer que há possibilidade dele sair. E é assim que funciona o futebol. Entenderam? Claro, para o Corinthians, nesse momento, pensar na saída do Mateuzinho é algo bastante impactante. Porque agora que nós conseguimos arrumar as laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Se o Mateuzinho sair, nós temos o Pedro Milans, que não está conseguindo agradar, o Ranieri atuou improvisado, e também o João Vitor Jacaré, que é um jovem que ainda o Dorival não considerava pronto, pelo jeito, o Fernando Diniz também não considera. Enfim, então é uma situação que, para mim, o Mateuzinho deixou em aberto a sua saída. Existe sim possibilidade dele sair, na minha interpretação, e sinceramente, volto a dizer, ele me surpreendeu sobre a total transparência que ele teve. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre polêmicas da arbitragem. Mais uma vez, o Corinthians saiu prejudicado de um jogo. E dessa vez, o executivo de futebol Marcelo Paz promete fortes cobranças na CBF. E será que de repente vai ter que chegar um momento em que o Corinthians vai ter que sair do nosso país e quem sabe de repente buscar até providências na FIFA? Vamos lá. O Corinthians mais uma vez saiu prejudicado de um jogo no clássico contra o São Paulo. Vencemos, mas tivemos lances ali determinantes que poderiam ter mudado a história do jogo. Por exemplo, quando o São Paulo empata, o Bobadilla faz gesto obsceno e o Anderson Daronco simplesmente interpreta de uma forma para não expulsar o jogador do São Paulo. Algo inacreditável que o Anderson Daronco e o árbitro de vídeo, todos ali da cabine da arbitragem de vídeo, cometeram. Buscaram desculpa para não expulsar jogador do São Paulo. Um outro lance, um pênalti
em cima do Yuri Alberto, que para mim, pênalti claro que o Yuri foi seguro pelo zagueiro do São Paulo. O VAR não chamou, o Daronco não deu pênalti. Os jogadores do Corinthians apanhando o tempo todo. Bidon, Rodrigo Garro e o Daronco era conivente com tudo isso que os jogadores do São Paulo faziam. Claro, tivemos momentos em que objetos foram arremessados dentro do gramado e claro que o Anderson Daronco anotou em súmula, e podem anotar. No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, pode até ser que a notícia chegou. O Corinthians vai ser denunciado no STJD e vem mais punições aí. Mas enfim, depois do jogo, o executivo de futebol Marcelo Paz acabou dizendo que vai cobrar providências da CBF em reunião que acontecerá na segunda-feira, dia 11. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. A arbitragem do Daronco, como um todo, não foi tão ruim na partida de hoje. Mas esse lance específico a gente não pode deixar passar, porque nós somos punidos recentemente, 2 vezes. Ou pode fazer, ou a arbitragem errou. Não tem meio termo. Amanhã, na reunião, com a comissão de arbitragem, ou ela reconhece que houve o erro, ou então está liberado para fazer aquilo. Todo mundo sabe que o Corinthians foi punido com 2 jogos, 2 jogadores em jogos diferentes, por um gesto obsceno. E aí a justificativa é que não tocou na área genital. Eu acho que isso não é característica do gesto obsceno. Vamos imaginar aquele gesto numa praça pública, num restaurante, seria ofensivo às pessoas que estão lá. Então não se cabe fora do futebol, não cabe dentro do futebol. Então, Marcelo Paz garante que vai fazer cobranças à CBF nesta segunda-feira, dia 11, em reunião semanal que acontece na entidade. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte: sinceramente, Marcelo Paz tem que sim, mais uma vez, cobrar a CBF. O que me incomoda é o silêncio da CBF. Por quê? Se fossem outros clubes, a CBF já teria tomado providências assim que a partida terminou. Porque não tem cabimento a interpretação do Daronco. O Daronco e o VAR, eles buscaram motivos para não expulsar o jogador de São Paulo. E aí eu pergunto para vocês, e se fosse um jogador do Corinthians? Era expulsão na hora, porque com o Corinthians, as mãos, tanto da CBF, tanto da arbitragem, seja de campo, de VAR, do STJD, são sempre mais pesadas. Quando é o Corinthians, é tudo de uma forma mais severa. Então, encontraram motivos para não expulsar o jogador do São Paulo. E isso é inacreditável. Tivemos pênalti para o Corinthians não marcado. E tivemos também lances em que os jogadores apanhavam o tempo todo e o Daronco nem falta e muito menos cartão. Então, até quando vai isso? Vai ter que chegar um momento que o Corinthians vai ter que ir na FIFA. Sinceramente, para mim, Corinthians na FIFA. Já passou da hora do Corinthians fazer alguma coisa, porque não é de agora. Pega os últimos jogos. Mirassol, os 2 gols do Mirassol foram irregulares. Jogo contra o Vasco, mais uma vez nós fomos prejudicados. Jogo contra o arquirrival, 0-0, tivemos 2 jogadores expulsos e nenhum jogador do Palmeiras foi expulso. E fora outros jogos, lances anteriores. Nesse contra o São Paulo, ainda nós vencemos. Mas é um Corinthians que está ali, beirando a zona do rebaixamento. Claro, muitas vezes também por mérito de não jogar bem, mas também em determinadas situações, porque o Corinthians vem sendo prejudicado. Então chega, ou a CBF toma fortes providências, ou o Corinthians vai à FIFA. Para mim, tem que ir à FIFA. Marcelo Paz promete providências. Mas, infelizmente, é uma diretoria que o Corinthians tem hoje. Tanto o Marcelo Paz, que, na verdade, se tornou um defensor político do atual presidente, e o nosso presidente, eles não têm força nenhuma na CBF. E volto a dizer o que eu sempre falo, não é força na CBF do Corinthians ser beneficiado, e sim força na CBF para o Corinthians não ser prejudicado, para as coisas serem justas. Mas, infelizmente, isso com o Corinthians não tem. Então, vamos aguardar. Para mim, sinceramente, é Corinthians na FIFA, porque na CBF não tem mais condições. Vejam o tanto que o Corinthians vem sendo prejudicado nos últimos anos, e a CBF, STJD, volto a dizer, arbitragem, árbitro de vídeo não fazem nada. É inacreditável o que todos fazem com o nosso Corinthians. Vamos ver, tomara que dessa vez providências sejam tomadas, mas, sinceramente, aqui no Brasil, na CBF, eu pouco acredito.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!